Bom dia, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Alexandre me está falando agora para as crianças poderem sair. Podem sair as crianças. Não tenha medo, não é o pastor Alexandre o professor delas, não. Já imaginou ele dando aula para as crianças? Eu também não, tá? É um desafio, é um dom mesmo, é algo usado por Deus. Pastor Rui, nosso apóstolo, não está presente hoje. Há alguns meses atrás, ele recebeu um convite de realizar a cerimônia de casamento do filho do pastor Edivaldo, em Matão. E o pastor ficou surpreso, ficou honrado, e ele viajou esta madrugada para Matão, junto com a Fátima, sua esposa. E quem está acompanhando ele é o pastor Charles e também a esposa dele, a Sara. Eles provavelmente neste momento devem estar realizando a cerimônia de casamento e ele vai ficar até a noite para estar pregando lá na igreja Cristo Vive de Matão, tá bom? Orem por eles, por favor, para que Deus use poderosamente a vida deles neste dia. E também orem pelo regresso, eles vão regressar ainda hoje no fim da noite. Ok? Eu sou pastor que dirige o Parque Portugal, a Cristo Vive do Parque Portugal. E estamos lá fazendo algumas reformas, algumas modificações lá para poder cuidar melhor das pessoas, lá, salas, o templo, banheiro, tudo isso. E no dia 11 de outubro, pode colocar aí, por favor, 11 de outubro nós vamos fazer um porco ao rolete. Ah, gostaram, né? Olha só. É assim mesmo, tá? É desse jeito. Nós vamos fazer um porco ao rolete. Ah, pastor, eu não gosto de porco. Vai ter frango assado também. Tá? Com bastante arroz, feijão gordo. Sabe aquele feijão gordo com bastante bacon, tocinho? Farofa, saladas e refrigerante à vontade. Vai ser um jantar, sábado 11 de outubro, a partir das 19 horas. Então, nós queremos que você participe, nos ajude. O ingresso, o convite custa R$ 55 para adulto. Crianças até 6 anos não pagam. E crianças de 7 até 12 anos pagam R$ 30. Próxima semana, nós estaremos vendendo os convites aqui fora. Mas gostaríamos que você nos apoiasse. É comer à vontade, embora a gente vai estar vigiando alguns. Não é verdade? Eu tenho um lá, nós fizemos outra vez uma feijoada. Ele comeu 3 pratos de feijoada, e nos 3 pratos ele comeu junto com um pão. 3 pães e 3 pratos de feijoada. Ele vai pagar o dobro desta vez. Certo? Ok. Participe, nos ajude. Estamos fazendo reformas lá. Fizemos uma grande festa em maio. O dinheiro arrecadado nos ajudou a fazer boas reformas. Estamos ainda fazendo boas reformas lá. Quem está fazendo é o César. César está por aí. É o pedreiro que nos está ajudando. Cadê o César? Está ali, ó. Levanta a mão, filha, aí, ó. É enrolado pra caramba, mas tudo bem. Está fazendo com carinho, com amor. Fica o dia inteiro cantando louvores. O dia inteiro. Falei assim, que bom, ótimo, maravilha. Graças a Deus. Abre tua Bíblia. Em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Segunda de Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Mantenha a Bíblia aberta, quero te falar algo importante. Alguns dias atrás, Deus tem trabalhado na minha vida de uma maneira muito
muito direta, especial. E esse trabalhar de Deus, nesses últimos dias, culminou, resultou na mensagem que estou trazendo para vocês hoje. Alguns dias atrás, 4 horas da manhã, eu acordei. Geralmente, várias vezes eu acordo, mas desta vez eu acordei de forma diferente. Eu acordei com uma voz dizendo, não uma voz nítida, não, uma voz aqui dentro, que eu não poderia explicar direito como é essa voz. Talvez você já ouviu Deus dessa maneira falando contigo. E Deus me falou da seguinte maneira, olha a frase que Deus me deu. Deus usa os improváveis para realizar o impossível. Gente, eu dei um pulo na cama. E eu corri para a sala, peguei o celular, comecei a falar algumas coisas que estavam vindo no meu coração. E continuou essa frase. Deus usa os improváveis para realizar o impossível. E o texto que Deus me trouxe foi justamente este em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Vamos ler? Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. Amém? Fui liberto da boca do leão. Estamos vivendo tempos de muito tumulto. No Brasil, estamos praticamente numa guerra ideológica, uma guerra de pensamentos, e espero pela misericórdia de Deus que tudo isso diminua e o Brasil possa continuar em frente. Vemos autoridades, em vez de falar de coisas boas, de projetos, um odiando o outro, nitidamente, claramente. Estamos vendo o governo, o executivo, o legislativo, todos eles envolvidos, e a gente fica nisso observando, chocados, assustados, e às vezes até participantes, colocando tudo isso que está acontecendo dentro do nosso coração. Eu vejo pastores falando na mídia aquilo que não deveriam falar. Deveriam falar de amor, do Evangelho, de Cristo, Salvador. E não despejar ódio, palavras fortes contra pessoas. Estamos vivendo um momento muito difícil. Mas não é só o Brasil. O mundo está acontecendo isso. Há 6 lugares nesta terra, neste momento, em guerra ou em quase guerra. Milhares de pessoas morrendo todas as semanas. Eu falo milhares, não são centenas. E a gente vê isso chocado. Homens sendo mortos, como aconteceu nos Estados Unidos esta semana, simplesmente por causa de ideologia, pensamento. Alguns chorando pelo que morreu e alguns celebrando por aquele que matou. Vivemos tempos tenebrosos. O mundo se tornou um mundo tenebroso. Há um livro que é escrito sobre isso, e o título desse livro é Este Mundo Tenebroso. Mas eu quero convidar vocês a entender hoje e compreender e lembrar de que, mesmo com tudo isso que está acontecendo, ainda Deus usa os improváveis para realizar o impossível. Deus usa os improváveis para realizar o impossível. Eu diria aqui que talvez aqui tem muitos improváveis. Pessoas que nasceram em lugares miseráveis. Se eu pedir para você levantar a mão, alguns vão levantar se identificando. Aqueles que passaram fome, uma fome mesmo, de doer o mais profundo do estômago. Aqui acredito que tem gente assim. Pessoas que viveram na violência, cresceram na violência, no xingamento.
Pessoas abandonadas, talvez abandonadas pelo pai e por mãe, que viveram talvez até na rua. Pessoas que ouviram toda a sua infância e a sua adolescência: você não é nada, você não vai chegar a lugar nenhum, nunca você será alguém. Está se identificando? Pessoas que, se você pensar bem claramente, hoje, o que está acontecendo na tua vida neste momento, o que você tem na tua vida neste momento, você poderia concordar comigo. Eu era um improvável, mas Deus realizou o impossível em mim. Eu quero te dizer hoje de que, apesar de tudo o que está acontecendo no mundo, Deus continua ainda olhando e desejando fazer grandes coisas. Ele olha para você, Ele olha para mim. Ele não olha a tua capacidade. Ele não olha para você por aquilo que você já realizar. Ele olha para você pensando naquilo que Ele pode realizar através de você e através de mim. É Ele que vai realizar. Ele não valida o que você sabe, o que você é, o que você pode ser. O que Ele valida é o poder que Ele tem para transformar a minha vida, a tua vida, e te fazer um vitorioso nas suas mãos. O mundo pode te ver um fracassado, mas Deus pode te ver um vitorioso. O mundo pode te ver sem valor nenhum, mas Deus te olha com valor, dizendo: você tem valor, e eu pago o preço para te salvar. E o preço foi alto naquela cruz. Ele não está focado na tua ou na minha exaltação. Cuidado com isso. Vamos falar sobre isso no final. Ele está focado naquilo que deseja realizar, naquilo que ele deseja manifestar, naquilo que ele deseja alcançar para a sua exaltação. Estamos aqui, principalmente, para exaltar o nome dEle. Estamos aqui, principalmente, para adorar a Ele. Estamos aqui para declarar a glória dEle. Amém? E quando eu pensei nessa frase, que acordei de madrugada, e olha que foi um momento realmente de pulo da cama. Eu pulei da cama, saí para fora, e voltei novamente para o quarto, peguei meu celular, né? Minha mulher do lado dormindo. E eu falei assim: Deus está falando comigo, não está falando com ela. Fui para a sala, comecei a falar em voz. Não tinha caneta, não estava achando caneta. Comecei a falar em voz para colocar no texto, no celular, aquilo que estava vindo. Porque estava vindo muitas coisas. Aí, quando eu voltei para o quarto, ela me falou assim: com quem você estava falando? Eu falei assim: eu estava falando aquilo que Deus estava me dizendo. E aí comecei a falar o texto, as coisas que Deus estava me dizendo naquela madrugada. Foi coisas tremendas. Ele me lembrou o tempo todo de que Ele usa realmente pessoas improváveis para realizar coisas impossíveis. Peguei a Bíblia e comecei a olhar rapidamente a Bíblia e me lembrei de 2 anciãos, pessoas idosas, que Deus utilizou para poder formar um novo povo, uma nova nação. 2 pessoas idosas, improváveis, para nascer uma nação que existe até hoje: Abraão e Sara. Deus pega um homem que está lá no meio do deserto, cuidando de um rebanho do sogro durante 40 anos, esquecido, escondido, nulo. Mas Deus pega aquele homem, leva para falar com o faraó, gago ainda, e em vez de cuidar de um gado, de ovelhas, ele pega aquele homem improvável para cuidar de quase 2 milhões de pessoas no meio, tirando-os do Egito, no meio do deserto, para levar eles para a terra prometida. Um improvável. Forja ele de uma maneira terrível, como escravo, como esquecido na cadeia,
Mas esse improvável, Deus o coloca no trono para cuidar de um império e cuidar do seu povo. Estou falando de José. Deus pega o improvável. Estava falando com o pastor Benê sobre isso esta semana. Samuel vai numa casa de José, fala para ele, olha, um dos teus filhos vai ser rei. Traz eles para mim. José pega o maior, o mais forte, o soldado valente. É esse? Não, não é esse. Pega o segundo, é esse? Não, não é esse. E vai indo. Aí de repente acabam essas possibilidades. Acaba aqueles que poderiam ser prováveis. E Samuel pergunta para Jessé, não tem mais nenhum? Aí ele fala assim, tem, mas é improvável que seja ele. Está lá cuidando das ovelhas na pastagem. Traz ele aqui. E quando ele aparece, Deus fala com Samuel e fala assim, esse. É através desse que vou fazer milagres. É através desse que vou fazer coisas maravilhosas. Aquele menino magro, fraco, e de repente Deus o coloca diante de um gigante. Mal consegue, não consegue nem pegar o escudo, o capacete, nada, nem a espada. E lá vai ele lutar contra um gigante. Quantas vezes você já lutou com gigantes e você se achou incapaz, improvável de ganhar, mas quando Deus te usou, Deus superou na tua vida, você já foi um vitorioso. Quantas vezes eu me senti um improvável, mas Deus realizou na minha vida coisas impossíveis. Paulo, que escreve essa carta para Timóteo, seu filho, ele está dizendo para ele aquilo que ele se tornou. Ele diz para Timóteo de que Deus permaneceu do meu lado, me deu forças, que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. Se há um homem improvável na Bíblia, também é Paulo. Aquele homem que perseguia a igreja, aquele homem que estava cheio de ódio pela igreja, aquele homem que se encontrasse Jesus, e nunca o encontrou, salvo uma vez, aquele homem que se encontrasse Jesus, ele não o colocaria na cruz, ele o mataria com suas próprias mãos. O homem que odiava o evangelho, o homem que estava a caminho de Damasco para prender homens, mulheres e crianças, e poder apedrejar, queimar e matar. Aquele homem improvável, que tinha outra identidade, tinha outro nome, ele se encontrou com Jesus. Deus pegou ele e o tornou servo dele. Aquele homem que ia entrar em Damasco como perseguidor, entrou em Damasco como perseguido. Transformado. Já não era aquele que odiava, mas aquele que entregou a sua vida completamente nas mãos do Senhor. E a partir daquele momento, Deus fez coisas maravilhosas na vida dele, no Evangelho. Tanto assim que a sua palavra, a palavra que Paulo escreve, estamos agora meditando nesta manhã. O improvável Deus usou para realizar o impossível. A Bíblia diz em Ezequiel, não precisa abrir, 36, 26, que aqueles improváveis, Deus pega, Deus toma e dá um coração novo, um espírito novo. Mesmo Paulo em 2 Coríntios 5, 17, disse que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se Cristo entrou na tua vida, meu irmão, minha irmã, tudo se fez novo, você é uma nova criatura. Eu tenho um amigo, pastor João. Ele é amigo já há uns 10 anos. Ele é pastor de uma igreja quadrangular em Nova Odessa. E de vez em quando
todo ano me convida para pregar na igreja dele. Ou no aniversário ou encerramento de campanhas que ele realiza. Uma igreja linda, muito bonita. E alguns meses atrás eu fui pregar lá. Eu já conheço várias pessoas da igreja, há 10 anos que tenho contato com eles. E desta vez, quando me chamaram no púlpito, o pastor João, antes de me dar a palavra, ele deu a palavra para outro rapaz, o Eli. E eu achei estranho, falei, alguma coisa deve acontecer aqui. E de fato aconteceu. Ele chegou, falou assim, ó, se apresentou, eu já sabia quem era ele, falou assim, ó, eu sou o líder de adolescentes da igreja, eu e minha esposa dirigimos o ministério de adolescentes. Ele dirige e cuida de mais de 50 adolescentes. Um trabalho lindo que ele faz. E ele falou o seguinte, ele falou que ele morava em São Paulo, ele morava em uma favela horrível, violenta, tremendamente violenta. Pessoas não conseguiam entrar lá e matavam pessoas toda semana. Com 12, 13, 14 anos, ou ele escolhia o caminho da violência, se aliava àquelas pessoas daquele lugar, ou ele mudava de vida. Pela misericórdia de Deus, aquele adolescente conheceu João Marcos e a Meire, um casal. Meire era cabeleireira, João Marcos trabalhava em empresa, funcionário simples. Mas aquele casal acolheu aquele menino com muito amor, com muito carinho. E Deus pegou aquele casal improvável para fazer algo impossível na vida desse rapaz, do Eli. Esse rapaz foi amado pela primeira vez, abraçado pela primeira vez. Esse rapaz foi querido, aceito pela primeira vez. E o casal convidou ele para ir para a igreja que eles frequentavam. Ele falou que quando ele chegou na igreja, as pessoas o acolheram, e tinha um pastor lá que acolheu muito bem ele, abraçou ele, que falava meio estranho. E naquele momento ele conheceu a Cristo Jesus. Alguns dias antes desse culto agora que eu estava lá, ele estava mexendo nas coisas e encontrou o certificado de batismo. E quando olhou o certificado de batismo, estava lá a assinatura e o nome do pastor que batizou ele. Desculpe, me emociono com isso. O nome que estava lá era o meu nome. E ele testemunhou, falou assim, Deus usou aquele casal e usou esse pastor para que a minha vida fosse transformada em Cristo Jesus. Quem estava lá era minha esposa, meus filhos. Eu mal conseguia falar, depois demorei para começar a mensagem. Estava muito emocionado e eu pensei, Senhor, o Senhor pegou a minha vida para alcançar uma nova vida e trazer para Cristo. Isso é algo impossível para quem é improvável. Deus faz isso. Mas uma coisa que Paulo nos dá a entender é de que se ele vai fazer isso como? Andando sempre conosco. A primeira frase desse versículo 17 diz, o Senhor é a minha... Desculpe. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. O Senhor está sempre ao teu lado. Ele jamais permitirá que você faça coisas por conta própria. Ele quer fazer em você, Ele quer operar em você, Ele vai te acompanhar, Ele vai te cuidar, Ele vai te guiar, Ele vai te proteger e Ele vai operar na tua vida de forma tremenda. Porque o Senhor está ao teu lado. Alguns anos atrás, o pastor Rui fez 60 anos, isso já faz mais de 10 anos. 60 anos. E nós queríamos inventar algumas coisas diferentes no culto de celebração. E o que nós fizemos? Aí a gente teve a ideia de fazer alguns depoimentos e passar um vídeo. E pensamos, vamos fazer isso com as irmãs dele. Ele tem um irmão especial, mas tem 2 irmãs que poderiam fazer isso. Ligamos para elas, e elas não conseguiam fazer o vídeo de jeito nenhum. Há 10 anos atrás, hoje é muito mais fácil, bem mais fácil, mas há 10 anos atrás elas não conseguiam fazer. Aí,
Eu, naquela loucura, aquela doideira, falei assim para o Tiago, filho do pastor: Tiago, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o Rio de Janeiro e vamos filmar eles lá. O Tiago na hora falou assim: topo, vamos embora. Pegamos outro membro da igreja e fomos em 3 para o Rio de Janeiro a fazer isso. Saímos de madrugada, chegamos lá num bairro para visitar uma das irmãs que estava trabalhando, fomos no serviço dela, ela fez o depoimento, e depois nós fomos no apartamento onde moram elas. Eu não sei se você já foi no Rio de Janeiro. Eu já fui várias vezes. Maracanã, Corcovado, Pão de Açúcar, Praia de Copacabana, Tijuca, Aterro do Flamengo, coisa linda. Mas a gente não foi lá. A gente foi no Complexo do Alemão. Quando chegamos lá, pensa, 3 homens num carro, placa de São Paulo, entrando no Complexo do Alemão. Olhamos tudo aquilo lá, o outro que estava conosco já estava tremendo, falou assim: vamos embora desse lugar. Fizemos a filmagem rápido, conversamos, conhecemos eles, a outra irmã e o irmão. E quando a gente estava saindo, o Tiago estava aí, acho que o Tiago teve que sair, o abençoado. Falou assim: bom, vamos sair, com emoção ou sem emoção? Não deu tempo nem de responder, ele falou assim: com emoção. Pegou uma viela com o carro e passou justamente na entrada do Complexo Alemão. Pensa, 3 caras. Eu estava na frente com o Tiago estava dirigindo, eu do lado dele, e o que estava atrás, eu acho que, não vou falar porque púlpito, mas depois na estrada tivemos que parar. Nós passamos naquele lugar, um monte de homens armados, revólver, sei lá aquilo que era que estava na mão, era escopeta, fuzil, sei lá o quê. E nós passamos naquele lugar e falamos assim: misericórdia. Foi aí que eu entendi como Deus opera. Foi aí que eu percebi aquilo que o pastor Rui sempre nos fala aqui, que ele saiu daquele lugar improvável, algo que é horrível, e trouxe ele para fazer a sua obra neste lugar, e fazer dele um instrumento nas suas mãos. A gente sabe que o pastor Rui é homem, ele erra, ele se equivoca, ele se empolga, depois volta atrás, e aquele auê que ele faz. Mas que Deus tem usado aquele homem para fazer coisas tremendas, Deus tem usado. E quando você conhece o lugar de onde ele saiu, você fala assim: só o agir de Deus na vida dele. Só o agir de Deus na vida dele, não há como pensar outra coisa, não há como dizer outra coisa. Esta semana estávamos falando sobre isso com o pastor Benê, e ele me estava falando sobre Abraão, Moisés, estávamos sentados lá, e eu olhava para o pastor Benê está lá em cima, eu pedi autorização para ele, eu olhava para o pastor Benê e eu pensava comigo mesmo, depois eu fui embora pensando sobre isso. Ele fala de Abraão, ele fala de Moisés, ele fala de Davi, mas ele poderia falar muito bem e com muita autoridade sobre a própria vida dele. Eu não sei se você conhece a história do pastor Benê. Alguns aqui conhecem. Se você conhecesse a história do pastor Benê, a sua infância, a sua adolescência e parte da sua juventude, e você olha agora ele aqui cantando e louvando, você diz: aquele lá era improvável, mas Deus fez o impossível na vida dele. Ele não se convertiu numa campanha evangelística, ele não se convertiu aqui, ele não se convertiu numa célula, ele não se convertiu num evangelismo, não. Ele se convertiu talvez num lugar que você menos imagina. Ele aceitou Jesus Cristo e nunca mais deixou de adorar o Senhor. Não é verdade, Benê? Aí você conhece a história dele, vai lá, procura ele, que ele te conta a história. É bom saber. E você vê ele aqui cantando, louvando, e te levando, te convidando, indo juntos para a presença de Deus. Porque esse cara tem unção mesmo.
Aí eu estava pensando sobre isso e falei assim, meu Deus do céu. E aí aquela frase volta outra vez na minha mente. Deus usa os improváveis para fazer o impossível. Mas Paulo também diz o seguinte, ele me deu forças. E a palavra força aqui na Bíblia não é força só de vitalidade. Força também é sobre capacidade. Sobre dons, sobre talentos, sobre unção. E se Deus realmente te chamou, te pegou, te transformou, te tirou de onde você estava, Deus também te deu uma unção para você manifestar isso. Alguns anos atrás, já, talvez uns 8, 9 anos atrás, uma moça perdeu a sua filha adolescente. Em 2 semanas, aquela menina passou mal, pneumonia, e morreu em 15 dias. Uma adolescente. Aquela moça ficou arrasada, a família, o marido, todos destruídos. Mas aquela moça conhecia o Evangelho. Então ela foi, durante alguns meses, atrás de pessoas que pudessem ajudar ela, acolher ela, amar ela, sentir a dor dela. Foi numa igreja, foi noutra igreja, foi noutra igreja, e nada acontecia. Até que um dia ela decidiu vir para Cristo Vive. Chegar aqui e participar da Cristo Vive. O dia que ela chegou, eu sou testemunho porque ela me contou isso. Ela entrou na porta aqui sozinha. Já tinha começado o culto, me parece. Então, já estava tudo vazio lá. Ela foi entrando, carregando aquela dor da perda, tristeza, angústia. E tinha uma diaconisa do lado de cá, encostada na parede. E aquela diaconisa, naquele dia, ela olhou para lá e viu aquela moça entrando. E ela, a diaconisa, testemunho dela também, sentiu algo tão forte, que ela de lá já saiu com os braços abertos. A moça não conseguiu chegar na porta de vidro. Ela já chegou lá e abraçou aquela moça. E começaram a chorar, e chorar, e chorar. Aquela moça falou assim, pastor, naquele abraço, eu recebi forças. Naquele abraço, eu recebi amor. Naquele abraço, eu recebi esperança. Naquele abraço, eu recebi a presença de Deus na minha vida, que eu não estou só. A diaconisa é a Guilmar. E aquele abraço fez que aquela moça fosse restaurada. Hoje ela tem 3 filhos, uma menina e 2 meninos. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo de que Deus está comigo, Deus me dá forças e eu agora sou testemunho de Deus. Agora eu testemunho, falo do Senhor, agora eu compartilho Cristo que está em mim com todos aqueles que estão junto de mim. Agora eu posso dizer, e ele escreve isso em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem já aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Cristo vive em ti? Cristo vive em ti? Deus usa os improváveis para realizar o impossível. Eu falei para vocês que ouviram várias coisas que aconteceram nestes últimos dias que fez culminar nessa palavra.
Eu tenho 4 filhos. 2 já não moram mais conosco, só que dois moram conosco. A Bianca, ela dirige uma célula, um pequeno grupo de meninas. E meu filho, Daniel, que trabalha aqui na iluminação, ele sempre está aqui nos juniores, eles estão servindo ao Senhor. E outro dia meu filho chegou em mim e falou assim: pai, eu preciso de um par de tênis. Meu tênis, que eu jogo vôlei, ele faz parte da seleção sub-20, já furou. A sola já está toda gasta. E eu preciso de um novo par de tênis. Falei assim: tudo bem, vamos ver. Aí eu pedi para minha esposa levar ele para o shopping. Nós estávamos conseguindo achar o número dele. E levou ele para o shopping. Quando chegaram na noite, eu já estava em casa. Eu já estava lá, já tinha chego, não sei se estava aqui na igreja, estava no Parque Portugal. Eu cheguei, estava sentado no sofá e eles chegaram. E ele veio falar: pai, está aqui o tênis. Lindo, laranja. Mas um laranja, meu querido, a luz da sala estava desligada, não precisava ligar. Quando ele for jogar vôlei, não precisa ligar as luzes do ginásio, não, está lá. O dia que ele sair à noite, eu falo assim: filho, usa esse tênis para a gente te achar melhor. Lindo, lindo. Aí eu perguntei, todo pai pergunta, qual é a pergunta? Quanto foi? Aí falaram. Aí meu coração tremeu. Aí veio uma coisa dentro de mim. Aí minha esposa falou assim: calma, calma, foi parcelado. Então eu pensei assim: então o prego vai entrar aos poucos, a facada vai entrar aos poucos, parcelada. Pais, vocês sabem do que é isso, não é? Aí eles entraram, foram para o corredor, cada um foi para o seu quarto, para a cozinha, eu fiquei na sala e eu comecei a chorar. E eu já estou chorando já. Não foi pelo preço. Não foi. O rapaz da câmara está aí? Estavam curiosos disso, né? Dá para dar um zoom? Um zoom. Esse sapato tem 60 anos. Foi o único presente que meu pai me deu. Tem jornal aqui dentro que nem sei de quando é, não tenho nem coragem de tirar. Eu nasci num lugar muito pobre, muito, muito pobre. A nossa casa era de madeira, 2 cômodos, cozinha e no outro quarto, onde a gente dormia, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Meu pai vendia coisas na rua. Tem dia que chegava com dinheiro, tem dia que não. O banheiro era lá fora. E no inverno era tão frio, que a gente não saía, porque era muito frio. Então a gente tinha pinico. Minha mãe tinha uma coisa de ferro lá, no Chile se chama braseiro. Ela colocava lá fora, colocava carvão, acendia, e quando virava brasa, ela colocava dentro de casa para esquentar a casa. Esse sapato meu pai comprou novo. E foi o único novo que eu tive durante muitos, muitos anos. A partir de aí, tudo que eu usava, tudo que eu colocava de roupa, não era meu, era de outros que davam para mim. Era roupa usada. Camisetas, jaquetas, blusas, calças, sempre tudo usado. Principalmente o tênis.
Eu sempre usei tênis furado, porque meus primos, quando o tênis estava desgastado já e furado, eles davam para mim. Então eu sempre andei com tênis furado. Eu lembro de um tênis azul bonito. Eu imagino que era bonito, novo. Mas eu usei furado. E fui para a escola com ele. E andei com ele, fui na igreja com ele. Furado. Eu era muito pobre. Minha família muito pobre. Meu pai alcoólatra, minha mãe semi-analfabeta. De um bairro, de uma periferia em Santiago, humilde demais. Eu poderia dizer para vocês com muita certeza, que eu era uma pessoa improvável. Eu me olhava às vezes no espelho e eu falava assim: o que você é na vida? Eu me analisava, me enxergava e eu pensava: o que um dia eu vou ser na vida? Talvez você já fez isso. Talvez já aconteceu com você isso. O que será da minha vida? Talvez pessoas já falaram muitas vezes para você: você é um improvável, um imprestável, um inútil, um burro, nunca será nada. Talvez já te olharam com desprezo. Mas Deus veio aí. O Senhor veio aí. Olhou para você. Não olhou tua capacidade, não olhou nada do que você tinha. Ele só olhou aquilo que Ele poderia fazer na tua vida. Aquilo que Ele poderia realizar na tua vida. Aquilo que Ele poderia manifestar na tua vida. E Ele pode fazer o impossível através de você. Deus tem feito o impossível na minha vida. É por isso que eu chorei. Porque eu falei assim: agora, meu filho, não precisa disso. Deus me tirou, Deus me restaurou, Deus construiu em mim coisas tremendas. E eu posso, não tudo, mas o que eu posso, meus filhos vão desfrutar. Mas tudo, para a honra do meu Deus. E eu tenho visto como o Senhor tem me usado. Eu quero te convidar para você, com sinceridade, com humildade, veja o que Deus já tem realizado na tua vida. Veja o que Deus tem feito na tua vida. Veja como Deus tem tratado a tua vida. Veja como Deus tem se mostrado na tua vida. O versículo termina de uma maneira forte. Deus, o Senhor, me tirou da boca do leão. Eu posso dizer que Deus me tirou da boca do leão. Quero finalizar. Se eu parasse por aqui nesse versículo, eu teria o risco de me exaltar. Eu teria o risco de me orgulhar. Eu teria o risco de jogar fora a humildade e colocar meu erro por sobre tudo. Mas não posso fazer isso. Não devo fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não deve fazer isso. É por isso que você deve ler os seguintes versículos. O Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. E o que fala a seguinte frase? A Ele seja, só a Ele seja a glória para todos sempre.
a vezes me pego. Sabe onde está guardado isso aqui? Aliás, tem uma foto que eu estou usando isso. Eu vou colocar no meu Facebook hoje. Tá bom? Bonitinho lá, eu sentado. 2 anos. Sabe onde está isso aqui guardado? Na minha gaveta, no escritório lá do Parque Portugal. Porque quando vem uma voz dizendo, o Senhor é tremendo, como o Senhor é bom, como o Senhor é ótimo terapeuta, como o Senhor é bom pastor, sabe o que eu faço? Eu abro a gaveta, olho isso aqui e falo assim, não sou eu, é o Senhor. Porque eu era o improvável. Eu era o improvável. Mas o Senhor está fazendo o impossível. Em mim e através de mim. Grande! Não vou cantar porque sou péssimo. É o Senhor. E muito digno de louvor. Não há um Deus maior. Não há um Deus maior. Seja engrandecido. O Senhor da minha vida. Nele, o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. E o caminho com a certeza, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Ele. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e com alegria. Ele é o todo dos meus dias. Abaixa a tua cabeça. Abaixa a tua cabeça, por favor. Por mais que você ache que você é alguém, a palavra de Deus me diz que todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Isso me dá a certeza de que você e eu sempre fomos seres, pessoas improváveis. Que nunca chegaremos a lugar nenhum por conta própria. Que nunca alcançaremos nada pela nossa própria força. Que nunca alcançaremos e não venceremos se não for pela ajuda do Senhor. Talvez tem gente aqui que passou muita fome já, miséria, e você está aqui hoje. Talvez você foi abandonado, pai, mãe, ou talvez marido, mulher, traído, mas você está aqui hoje. Talvez você já foi preso, já acorrentado aos vícios, às drogas, à bebida. E as pessoas só olhavam para você e sentençavam a morte. O que resta para ele é a morte. O que resta para ela é a morte. Mas quando Deus te olhou, falou assim, o que eu vou dar para ela é vida e vida em abundância. Talvez muitas vezes você se olhou ao espelho e talvez ainda você se olhe e diz, eu não sou nada. Mas você está aqui hoje. Eu quero te dizer pelo meu exemplo do Rui, pelo exemplo do Benê, pelo exemplo da Guilmar, pelo exemplo daqueles personagens bíblicos, e eu quis citar pessoas que estão aqui no nosso meio, além dos que estão na Bíblia, para te dizer que se você deixar Deus tomar a tua vida como propriedade, como dono, como Senhor, Deus vai fazer coisas impossíveis. Deus vai realizar o impossível em você e em mim, que éramos improváveis.
Se você não sente isso ainda, se você ainda não compreendeu isso, fala com o Senhor agora. Abaixa a tua cabeça, por favor, abaixa. Será possível desligar as luzes? Será possível desligar as luzes?